Vocês já viram falar do experimento do marshmallow? Ele foi realizado da seguinte forma: as crianças eram colocadas dentro de uma sala e diante delas era colocado um doce. E aí o pesquisador, o psicólogo, chegava para a criança e dizia assim: se você suportar ficar sem comer esse doce até eu retornar, você vai ganhar um segundo doce. E aí o que acontecia? Muitas crianças não esperavam nem o psicólogo sair da sala, eles já começavam a comer. Ou então pegar o doce, cheirava o doce, tirava uns belisquinhos, dava uma mordidinha que o psicólogo não ia perceber. Quando ele voltava, se a criança não tivesse comido o primeiro doce, ela ganharia mais um doce, ou seja, 2. A recompensa não era imediata, né? Aquelas crianças que comiam na hora que o psicólogo falava que não era para comer, elas estavam apenas se ligando ao prazer imediato. As outras crianças que conseguiam suportar, elas não tinham o prazer imediato, porém ela tinha a recompensa em dobro, que seria ganhar os 2 doces. Mas o que esse experimento tem a ver com a aula de hoje? Ele traz a lição do autocontrole. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e porque muitas vezes você desiste de ter um estilo de vida saudável. E a gente também vai dar 3 dicas de como você conseguir alcançar o seu grande objetivo de ter um estilo de vida mais leve. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos na 6ª aula do nosso curso de emagrecimento. E a essa altura do nosso curso, 6ª aula, muita gente já desistiu. E no início desse curso a gente falou que o que ia diferenciar as pessoas que perdem peso daquelas que não perdem é que as que perdem peso, elas não desistem no meio do caminho. E hoje vamos falar justamente desse assunto, 3 passos para você não morrer na praia, para você não desistir no meio do caminho. Porque a gente sabe que mudar hábitos não é fácil. A gente está acostumado durante toda a nossa vida a agir de certa forma, a se alimentar de certa forma. Quando a gente tenta fazer essa mudança, exige muito da nossa força de vontade, exige muito do nosso autocontrole. Hoje a gente vai falar um pouquinho como a gente melhorar esse autocontrole. Voltando no experimento do marshmallow, ele também foi buscar saber sobre o que aconteceu com a vida daquelas crianças que conseguiram resistir ao tempo que o pesquisador saía da sala até ele voltar para trazer a recompensa em dobro. Foi comprovado cientificamente que essas crianças, elas tiveram maior desempenho nos estudos, melhor desempenho no trabalho, melhor saúde, porque o autocontrole é uma chave importante para que a gente consiga realizar as nossas metas. Por isso, gente, que se a gente consegue aprender isso desde bem novinho, a nossa vida depois se torna um pouquinho mais fácil. Se a gente consegue fazer com que os nossos filhos, eles se alimentem bem, eles façam boas escolhas desde pequenininho, ele não vai sofrer tanto na idade adulta quando ele tiver que escolher entre bons alimentos e alimentos ruins. Muitas vezes essas crianças crescem e elas não têm nem muita vontade de comer industrializados, elas já estão tão adaptadas com os alimentos de verdade que elas não veem muita graça em todos esses alimentos que a indústria traz hoje com tanta facilidade pra gente. Se a gente conseguir fazer com que essas crianças se alimentem bem, com que elas não deturpem tão cedo o paladar delas, porque muitas vezes quando a gente não consegue comer frutas, a gente não consegue comer legumes, a gente acha sem graça, é porque o nosso paladar, ele tá deturpado com alimentos industrializados. Muitas vezes seria interessante tirar por um tempo, por um mês, todos esses alimentos muito fortes para o nosso paladar, para que a gente limpe as nossas papilas gustativas, até porque nossas papilas gustativas, elas se renovam periodicamente. Quando isso acontece, a gente consegue sentir melhor o sabor dos alimentos mais simples, como as frutas, como os vegetais. Só dando uma pincelada da gente ajudar as crianças e a gente ajudar os nossos filhos a já crescerem com bons hábitos de vida. Quem não cresceu com bons hábitos de vida precisa consertar agora na idade adulta e é sobre isso que a gente vai falar também. Primeiro passo para não desistir no meio do caminho: planejamento. Se a gente não planeja as nossas refeições que faremos durante a semana, dificilmente a gente vai conseguir manter uma dieta. Por quê? A gente sai de manhã para o trabalho, muitas vezes muito corrido, não tem nada pronto, a primeira coisa que a gente achar ali, a gente vai acabar comendo. Alimentos ricos em gorduras, ricos em açúcar, você vai estar com pressa e vai dizer, não, deixa eu comer aqui, quando eu voltar ou amanhã eu faço a minha dieta da forma correta. Aí quando
quando chega a noite, não tem uma salada pronta. Você chega cansado do trabalho, doido para deitar no sofá para assistir alguma coisa. O que é que você faz? Você pega a primeira coisa que tiver na sua geladeira. Isso que acontece muitas vezes quando a gente não tem planejamento. A gente precisa facilitar os bons hábitos e dificultar os maus hábitos. Se eu chegar em casa, só se tiver alimentos saudáveis na geladeira, você abre o armário, não tem biscoitinhos, não tem pãezinhos, não tem todos aqueles alimentos que são ricos em açúcares e gorduras, dificilmente vou chegar cansado. Tem gente até que pode fazer isso, né? Mas dificilmente eu vou pegar o carro para ir no mercado para comprar aquelas besteiras. Arruma sua cozinha, tira coisas que você não quer comer. Se deixar ali, você vai cair em tentação. Arruma sua cozinha, deixa só alimentos saudáveis, tira os biscoitinhos, tira os pãezinhos, coloca no lugar muita fruta, muitos vegetais. Se você é do tipo que só come fruta se ela tiver picadinha, faz várias saladas de pote, saladas de fruta, overnights. Quem não sabe o que é overnight? Potinho de aveia dormida, procura aqui no YouTube receitas de overnight que você vai achar várias. Se você fizer aí, dura mais ou menos 3 dias na geladeira. Então se você faz aí para 3 dias da sua semana, você já tem 3 cafés da manhã. Planeja o teu café da manhã, planeja o que vai ser no almoço e planeja o que vai ser no jantar. E ainda planeja o que pode ter para lanche. Se você sabe que você vai sentir fome, então planeja de repente umas castanhas oleaginosas, nozes. Não é você comprar um saco de nozes, de castanha e ir mandando para dentro, né, assistindo um filminho não, gente. Nas oleaginosas a gente tem que ter moderação. 30 gramas por dia. Você tem uma balancinha, você pesa isso aí. Ou 4 castanhas de Pará ao dia, ou 10 castanhas de caju ao dia. Esse é um lanchinho. Ou então faz uma barrinha de cereal saudável. A gente tem uma receita aqui no canal que você também pode fazer na sua casa. E as benditas saladas de pote. Gente, salada de pote salva a sua dieta. Se você come um prato de salada antes de ir para a refeição principal, você não vai comer tanto quanto você comeria se não tivesse comendo a salada. Então você vai pegar um pratão de salada, seu estômago já vai ficar mais ou menos cheio e aí sim você vai pro prato principal. Esse tipo de planejamento que vai te ajudar na tua dieta. Eu sei que é difícil, porque muita gente não tem tempo. Não tem tempo todas as semanas, nem sempre vai conseguir todas as semanas, mas se esforcem para tentar tirar um dia da semana para fazer essas arrumações. Escolha um dia. De repente esse pode ser mais um hábito que você pode colocar aí no seu aplicativo. Uma vez por semana, planejar as refeições da semana. Também posso pegar, por exemplo, brócolis, couve-flor, fazer o branqueamento. Para quem não sabe o que é branqueamento, gente, coloca aí no YouTube, branqueamento de alimentos, aí você vai saber o que é. Mas é uma forma de você deixar o alimento pré-cozido e você conseguir congelar ele de uma forma que depois, quando você tirar do congelador, vai estar ótimo para comer. Muitas vezes, não conseguimos fazer algumas coisas por conta de desculpa. É difícil? É. Mas será que eu não tô arrumando mais desculpas do que soluções? Então vamos parar de pensar nas desculpas e pensar como que eu posso fazer isto funcionar. Eu tiro sempre o domingo para fazer esse planejamento, para fazer as saladas de pote, para fazer os overnights, para deixar tudo organizado, até para fazer as marmitinhas pro meu bebê. As duas coisas. Só que tem fim de semana que a gente teve algum compromisso, ou que a gente viajou, que a gente saiu pra passear e não deu pra fazer, e aí a gente vai se embolar um pouquinho ali no início da semana. Pode acontecer, porém, não pode ser uma regra, tem que ser exceção. O problema é que muitas vezes a gente coloca os maus hábitos, a falta de planejamento como regra na nossa vida. Então a gente tem que aprender a colocar isso como exceção. Só até contando um pouquinho, que eu acho importante a gente dividir, porque muitas vezes você olha pra vida das outras pessoas e você acha que a vida das pessoas é maravilhosa e que elas não têm problema e que elas conseguem emagrecer porque elas têm muito mais facilidade. E não é assim, gente. Todo mundo tem seus problemas. Cada um em uma dimensão, cada um em uma área da vida, cada um tem as suas dificuldades. Mas o que a gente tem que fazer? Não se comparar ao outro. E aí você vai trabalhar em cima das suas dificuldades. Essa semana, por exemplo, eu não sei quem de vocês está usando o monitor de hábito, que eu acho uma ferramenta muito interessante pra gente ir controlando os nossos hábitos,
hábitos pra gente ir vendo o nosso progresso. Eu tenho muitos hábitos no meu monitor e muitas semanas eu não consigo fazer tudo. Tem semanas que eu fico na média. Eu falo assim, se eu tirar 7, tá ótimo, quer dizer que eu tô na média. 7 na escola a gente não passa, então eu aceito que isso tá muito bom, eu tô bem, tô na média. Como é que eu posso melhorar a minha média pra próxima semana? Mas às vezes tem semana que eu tô reprovada. Tem semana que eu vou olhar lá, dos meus hábitos eu fiz 30%. Foi muito pouco, mas eu vou me escutear, eu vou me cobrar? Não, é a gente entender que tem semanas que realmente é difícil, né? A gente mata um leão por dia e às vezes a gente tem que diminuir as nossas expectativas para conseguir dar conta, né? Na última semana, meu filho ficou doente, em seguida eu fiquei doente, depois a babá também ficou doente, eu não podia ficar com ele, aí ele teve que ficar só com minha sogra. Onde eu moro começou a fazer muito frio, 6, 7 graus. É difícil se adaptar, a gente tem que aprender a lidar, aprender a sair da cama com um frio desse. Foi uma semana um pouco atípica e uma semana de adaptação. Então, o que eu consegui fazer, eu fiz. O que eu não consegui, eu relaxei e pensei, não, para a próxima semana eu vou arrumar, vou me organizar para eu tentar melhorar a minha média aqui nas metas. E tá tudo bem. Agora, o que eu não posso fazer é ver... Nossa, que horrível que foi minha semana. Eu não vou desistir disso, não vou mais tentar fazer meus hábitos, não. Os meus hábitos que eu sou super acostumada a fazer, eu não consegui. E pode ser que aconteça com você. Pode ser que aconteça por conta de situações atípicas da semana, ou até mesmo porque você ainda não está bem fundamentado nos seus hábitos. Aí o que você precisa fazer? Se avaliar, olhar por que não deu certo. O que eu posso melhorar para a próxima semana? E na próxima semana, ó, manda ver para melhorar, para conseguir colocar seus hábitos em dia, para conseguir formar bons hábitos. E quando você tiver maus hábitos, vão ser exceções e não regras. E o segundo passo para você não desistir: foque no processo e não no resultado. Porque muitas vezes o resultado dos bons hábitos, ele demora a vir. A gente está muito habituado a conseguir as recompensas imediatas. A gente troca a perda de peso, que é um resultado a longo prazo, por uma fatia de bolo. A gente troca isso por fast food. Por quê? São recompensas imediatas. E o que a gente precisa aprender é que as recompensas imediatas, ela passa muito rápido. E o que fica pra gente a longo prazo são recompensas ruins, doenças crônicas, aumento de peso, falta de credibilidade em si mesmo, porque você acha que você nunca vai conseguir. A recompensa de verdade é aquela que a gente consegue a longo prazo, é aquela que vai nos trazer saúde, vai nos trazer bem-estar. Muitas vezes, como isso demora, seria interessante a gente focar no processo. Por isso é interessante o uso do aplicativo, do monitor de hábito. Mas se você não é fã de tecnologia, de aplicativo, pega uma agendinha, coloca lá os teus hábitos, coloca do lado, dia 1, dia 2, 3, 4, você vai fazendo checkzinho. Dia 1, bebi lá os 2 litros de água, comi salada, fiz atividade física e por aí vai. Dia 2 também, dia 3, até que você vai perceber que você tá a maior parte dos dias cumprindo com a maioria dos seus hábitos, mas monitore. Só a questão de você fazer um checkzinho, isso já libera dopamina do nosso cérebro. Dopamina também nos ajuda no prazer. Isso dá um gás para você fazer outras coisas. É como se você já entrasse em campo já fazendo 1-0. É diferente de quando você vai iniciar o teu dia sem ter conseguido nada. Vamos nos focar no processo. Não vamos focar em quantos quilos eu vou perder essa semana. Vamos focar em quantos dias eu consegui fazer atividade física. Vamos focar em quantos dias eu consegui me alimentar bem. Em quantos dias eu consegui beber bastante líquido. E a recompensa, ela vai vir depois, aos poucos. E tenha certeza que o resultado final vai vir e vai ser muito bom. E o terceiro passo é não desistir quando você tiver um resultado ruim. Não desistir quando você sobe na balança e teu peso aumentou. Quando você saiu de férias e você comeu tudo e voltou mais pesado do que o que você estava. Não desistir quando você tiver uma semana como essa que eu falei, com problema de saúde, com um problema na família, problema no trabalho, que você não conseguiu se organizar, não comeu bem, não fez atividade física. Não desistir. Aí que está o momento de você pegar esses erros ou essas dificuldades como bagagem para te ajudar para a próxima vez que você passar pela mesma prova. Se você teve uma semana ruim, uma semana difícil, pega essa bagagem, usa como aprendizado e vamos para frente, vamos conseguir. Essa semana foi ruim? Ok, vou me organizar para que na próxima semana seja diferente. Viajei de férias, comi tudo errado, engordei? Ok, deixa eu dar uma estudada para saber como que na próxima viagem eu posso me alimentar de uma forma mais saudável, mais consciente. Não é dar um passo maior do que a perna, são pequenos passos. Aconteceu muito isso com a gente. Toda viagem que
que eu e Isaac fazia. A viagem que a gente foi pra Gramado, a gente voltou com 5 quilos a mais. Muita coisa deliciosa, a gente comeu tudo e mais um pouco. E voltou muito acima do peso. E a gente percebeu, gente, não dá pra gente fazer uma viagem de 5 dias e voltar desse jeito. Vamos mudar, vamos melhorar. Da próxima, a gente já fez escolhas mais conscientes. A gente já comeu mais frutas no café da manhã, a gente já comeu mais vegetais no almoço pra diminuir um pouco o espaço estomacal e comer menos. Optou por não tomar refrigerante, beber mais água, porque muitas vezes nas viagens a gente nem bebe água. Tudo você acha que é fome. Aí antes você fazia 3 refeições ao dia. Quando você tá na viagem, você come de 2 em 2 horas cada tentação que aparece na sua frente, porque você sempre está com fome. Mas será que é fome? Não é sede? Errou. Vamos pensar em como a gente pode acertar da próxima vez. Mas não desista, porque a desistência só vai te levar para o caminho contrário da sua meta, do seu objetivo, que é ter um estilo de vida saudável. O estilo de vida saudável, gente, não vai acontecer de um dia para o outro. É tijolinho por tijolinho que você vai colocando, até o momento que as coisas se tornam um pouco mais fáceis, até o momento que as suas viagens, você não vai precisar raciocinar tanto para se alimentar bem, já vai ser mais automático. Eu costumo falar que é como dirigir um carro. Todo mundo aqui que tirou uma carteira de motorista sabe que quando a gente começa a dirigir, você tem que pensar em tudo, pensar na marcha, o pé que você está colocando, o pé que está na freio, o pé que está na embreagem. Você olha para passar a marcha, mas você não pode olhar, porque você tem que olhar para frente para ver por onde você está indo. E é muito difícil, a gente acha, nossa, nunca vou conseguir isso. Mas depois se torna automático, tu consegue fazer com facilidade. E é a mesma coisa o estilo de vida saudável. Começa difícil porque você tem muitas coisas para prestar atenção, inclusive você presta muita atenção nas besteiras que você queria estar comendo, você não está comendo. Daqui a pouco isso vai se tornando mais fácil, seu corpo vai entendendo, poxa, como aquilo me faz mal, pra quê, né? Pra que eu vou continuar comendo aquilo? E aí, pouco a pouco, você vai mudando e vai se tornando cada vez mais saudável e as coisas vão se tornando cada vez mais fáceis, certo? Esses foram os 3 passos para você não desistir. A aula de hoje foi de motivação, porque eu sei que a essa altura muita gente pode já estar um pouquinho desanimado. Muita gente parou na segunda aula e pensou, Tá, não vou fazer mais não, porque já que eu não assisti a terceira, eu já perdi tudo, não vou mais... não, volta pro curso, volta pra terceira semana, faz a terceira aula, tenta fazer os hábitos, vamos seguir juntos que um momento o resultado vem. E o hábito que eu quero deixar como sugestão essa semana é o hábito de se planejar, de se organizar. Coloca aí na sua agenda ou no seu aplicativo, uma vez por semana, pelo menos 2 horas na semana, se organizar. Vai aos poucos, gente, não precisa, tirou um dia da semana inteiro, tirou o domingo inteiro, ficou o dia todo cozinhando, nem respirou direito porque ficou na cozinha, porque não teve tempo pra nada, porque precisava se planejar pra semana. Não, vai aos poucos. Tira 2 horinhas, faz saladas de pote, faz 5 saladas de pote, deixa pra semana toda. Na outra semana você já tá craque salada de pote, aí você faz também overnight. Aí você se organiza, deixa já saladinha de pote, saladinha de frutas, já pronta pra semana. Na outra semana você aprende a fazer um snackzinho saudável, de repente um biscoito integral, uma barrinha de cereal, também pra durante a semana. E por aí vai. Um período do seu dia, da sua semana para se planejar. Quando você faz uma pequena mudança na sua alimentação, isso já repercute na tua saúde, tá bom? Aguardo vocês aqui no nosso curso de emagrecimento.